Olá, estamos aqui novamente com Leonardo Martini da Stonex para falar sobre o mercado. Nesse último mês que tivemos, Leonardo, uma variação de preços incrível. Sim. O que você pode fazer resumidamente desse balanço do mercado desses últimos 30 dias, só para a gente contextualizar o para frente aí? Bom, Luiz, obrigado novamente pelo convite. Como a gente falou, né, a gente está num período de muita volatilidade, então acho que é importante a gente vir e atualizar o produtor aqui nesse momento de incertezas, né, para tomada de decisão. E a gente veio, né, do mês passado para esse mês com uma extrema volatilidade no mercado, né? Os preços na bolsa vieram subindo muito forte, né, muito em linha com esse período climático que a gente está vivendo, né? Então eu acho que o grande catalisador para esse movimento de alta do mercado, da bolsa, veio sendo o clima, né? Infelizmente, a gente não viu o mesmo reflexo no físico, né? Nas mesmas proporções que a bolsa subiu, porque ele está ainda olhando essa questão aí dessa transição da safra americana para a safra da América do Sul, sem saber o tamanho da nossa safra, mas trazendo oportunidade, que a gente colocou muito bem isso no nosso último encontro no mês passado, que essa volatilidade do mercado em cima da incerteza traz oportunidade para o produtor vir fixando e fazendo um pouco aí de venda da safra, né? Um dos pontos que a gente observou nesse mês foi que os Estados Unidos subiu a sua safra, tanto de milho quanto de soja. Sim. Subiu o seu estoque, subiu toda a questão, que fez um contraponto com relação ao clima brasileiro, assim, o atraso de cultivo da soja brasileira. Isso. Então essa também é uma base que firmou mais ou menos essa, que você diz assim, não foi o mesmo efeito que a gente esperava. É isso? Podemos contextualizar por aí? Sim, o mundo, se a gente for olhar hoje, né, a safra americana está colhida, então a gente tem aí 112 milhões de toneladas sendo consumida ou sendo exportada, né? O Brasil, apesar de estarmos aí na finaleira do ciclo, né, a gente teve uma safra muito grande esse ano e ainda tem soja disponível sendo exportada ou sendo consumida por nossas fábricas. Então, por isso, o mercado futuro já olhando, né, uma possibilidade de uma safra nova menor do que inicialmente era projetado, ele foi subindo esses preços na bolsa. Mas esse reflexo não aconteceu na mesma proporção no físico, né? Então por isso que eu digo, mesmo hoje a gente não vendo mais uma safra 100% perfeita no Brasil, né, que tenha eventuais quebras, que é o que a gente acredita que vai ter sim, ainda assim a gente vê uma safra muito próxima desse ano, 155, 156 milhões de toneladas. Uma projeção para a nossa safra, que o USDA ainda está no relatório dele, é 163 milhões de toneladas de milho, de soja, desculpa. Uhum. Então você já acredita que a gente vai ter uma redução? Já. E já dessa redução impacta no preço? Luiz, impacta em partes. Eu acho que agora até, a gente comentou disso na reunião passada, 45, 60 dias dessa incerteza, o produtor vai ter oportunidades. Eu mantenho essa minha opinião, eu acho que agora... Isso vai até janeiro, então? Talvez até dezembro ali, né? Dezembro, porque agora já foi 30 já dias, foi 30, né? tu não vai garantir mais 30. Não. Aqui 45, mais 15, 30 dias aí para o produtor, porque até a safra se definir. Depois que a safra se definiu, que seja 150 ou seja 155, ela já está definida. Então o mercado, teoricamente, ele é baixista ainda para o 2024. Então eu acho que o produtor precisa aproveitar isso. Eu não vou entrar no clima, né, porque não é da minha alçada, mas se chover realmente, que é o que está apontando daqui para frente nos mapas, se essas chuvas acontecerem, a gente ainda tem uma safra boa. Essas chuvas lá no centro-oeste, né? Porque aqui a gente já está cansado de chuva. Aqui tem que mandar um pouco para lá, porque já está demais. Mas aí a safra está consolidada. É uma safra menor? Mas ainda assim uma safra grande. E o produtor precisa lembrar, a Argentina sai de 25 para quase 50 milhões esse ano.
A Bolsa de Cereais da Argentina, na última semana, aumentou a projeção de área plantada em mais 1 milhão de hectares. Porque parte do atraso também lá do milho, que é o primeiro, né? Que se planta lá, vai para a soja. Exatamente. Então, assim, o fiel da balança, na verdade, é a Argentina. Se a Argentina tiver uma safra normal, a gente vai ter uma pressão dos preços na colheita aqui no Brasil, a partir de março. Então, o produtor precisa ficar atento a isso. E uma outra coisa que eu acho importante, já que você falou um pouquinho da Argentina, é a mudança de comando no governo. Isso. Em que o cara tem 3 pilares básicos lá, né? Mínimo Sim. governo, livre mercado e propriedade garantida. Perfeito. Então, essa dinâmica influi no nosso preço aqui? Você acha que tem algum reflexo para nós aqui? O Milei, ele está em lua de mel com o agro e ele chegou à presidência também muito levantando essa bandeira que você colocou, né? Então, a expectativa do mercado é que ele venha mexer nas retenções, né, que são aqueles impostos para o milho, para o trigo e para o soja de 30%. Então, se ele vem e corta isso de uma vez, a Argentina inunda o mercado de produto, porque a Argentina ainda tem muito produto das safras velhas para vender. Né? Muito silo bolsa guardado. Exatamente. Né? Então, assim, o mercado está nessa expectativa. Se ele cortar gradualmente, ok, o mercado vai absorvendo isso, a gente não vê um impacto tão negativo nos preços. Agora, se do dia para a noite ele dá uma canetada e zera o imposto, aí a gente pode ver uma queda muito brusca dos preços na bolsa e isso, obviamente, vai ter um reflexo no preço do físico também. Então, eu acho que esse teria um peso, digamos assim, de mercado, mais ou menos com relação a clima, essa posição argentina? Você pode dar um grau de que o produtor vai olhar agora? Vamos olhar 70% para o clima, 30% para a Argentina. Eu acho que sim. Para a questão política lá e como é que o pessoal faz os arranjos. Sim. Comerciais eu sinceramente eu acho que a Argentina está quebrada, então eu não sei, eu acho que ele não vai zerar isso da noite para o dia, né? Porque ele vai deixar de arrecadar, ele precisa arrecadar. Então assim, ele tem toda essa pauta, mas agora eu acho que nesse momento eles estão fazendo conta lá. Então, beleza, eu prometi isso, eu sou muito próximo do agro, isso vai ser muito positivo para o agro, mas eu vou reduzindo isso gradualmente. Eu acho que ele não vai vir e vai impactar o mercado, até porque isso seria ruim até para o produtor argentino, né? Porque se vier muito volume para o mercado, os preços caem. Efetivamente, você tem uma disponibilidade maior. Em termos gerais, então, o que a gente pode... A oportunidade são o mês de dezembro. Eu acredito que sim. Oportunidade ainda para... Olhando o cenário de regularização das chuvas. Não, aí o produtor tem que efetivamente observar, aproveitar as oportunidades. A variação de preço nesse mês foi R$10. Olha, o preço subiu R$10. Então, claro que a bolsa subiu mais, mas o preço interno subiu. Nós vamos de 22 para 32, 33, 34. Então, eu acho que são momentos também para o produtor verificar isso e também com relação a contratos de futuros. Isso. Eu acho que nesse período que a gente está falando curto, aí 15, 30 dias, se o preço der outra oportunidade dessa, 5, 10 reais melhor, o produtor tem o percentual dele para comercializar, né, Luiz? Não estamos falando para vender 100%, daqui a pouco vende mais um pouco, se vê que não caíram essas chuvas que estão previstas daqui até o final de dezembro, obviamente o mercado vai precificar e vai subir mais. E aí o produtor vende. E uma outra coisa que sai do radar é a questão dos conflitos, né? A geopolítica aí acho que vai dar uma estagnada aí, digamos assim. Você não ouve mais falar da Rússia e Ucrânia, você não ouve mais lá o Hezbollah e o pessoal aí da Hamas e companhia, né, com Israel cessar fogo. Então tudo isso deve dar uma acalmada no mercado. E como o mercado mais tranquilo, a tendência de preços é um pouquinho mais achatada também. Sim, então... o dólar caiu, né? Veio aí para baixo dos 4,90 novamente. Também acho que abaixo dos 4,85 que ele veio é muito difícil ele se sustentar. Eu não vejo num cenário interno que a gente está vivendo, né? De déficit fiscal, esse governo mais gastão aí, a gente já comentou disso. Eu não vejo o dólar tendo muito espaço para baixo. Pelo contrário, eu acho que 2024 ele volta para cima dos 5, 5,10, 5,20 ali. Ajudando o preço da soja. Ajuda um pouco a manter esse preço. Então, assim, a gente tem esse cenário. De um lado, confirmando a chuva, safra cheia, tendência é o preço cair na bolsa, né? Mas se o dólar subir e voltar para os 5,20, 5,30 ano que vem, pelo menos eu tenho
uma certa compensação, né? E eu acho que é isso que a gente espera. Eu acho assim, a régua subiu um pouco, né? Num cenário de safra perfeita, 165 Brasil, eu via uma pressão muito maior, né, nos preços na colheita ali ao produtor. Agora, eu acho que esse degrau subiu um pouquinho mais. Quer dizer, então de uma tendência de 100 você trouxe para 70, uma coisa assim eu acho que de influência efetivamente no volume de soja disponível. eu acho que sim. Eu acho que a gente falou até disso, né? 120, 110 ao produtor no mês passado durante a safra. Eu acho que essa régua subiu um pouco. Talvez ele se mantenha mais linear num nível de preço muito próximo do que a gente tem hoje. A partir de 120, 130 Eu reais. acho que sim. Daqui para cima é oportunidade de venda e eu vejo um piso aí nessa faixa aí durante a colheita. 120, 130 reais. Ok. Obrigado, Leonardo. Obrigado. Então, voltamos no próximo mês.